estamos gravando, viu, pessoal? Aí toda palestra aqui da casa, ela vai para o YouTube, né? Quem quiser depois rever esta ou outras palestras, só acessar a FEIM, né, que vai ter acesso lá às gravações. E outras informações também da casa, tá? Então é importante vocês estarem visitando lá. Bom, então continuando, então naquela época, né, eles precisavam de algo para tocá-los. Então Deus trouxe esse mandamento com promessa. Qual que foi essa promessa? Da terra, porque eles tinham a visão não do futuro, mas daquilo que estava no alcance deles, o que eles podiam tocar, o que eles podiam ver, o que eles podiam conhecer. Então Deus trouxe esse mandamento para eles e falou para eles que eles vão ter essa terra, mas desde que eles cumprissem a promessa: honrar vosso pai e honrar vossa mãe. Então isto, né, que deu um suporte para eles naquela época, além da lei civil, né, da lei civil. Está também lá em Mateus capítulo 19, em Lucas 18, 20 e Marcos. O Mateus é 19, 18 e Marcos 10, 19. Então, se vocês forem lá e ler, vocês vão ver que tem uma semelhança muito grande, muda pouca coisa, mas é devido à importância, né, do honrar pai e mãe, que ele está aí, né, nos dois tempos. E no Novo Testamento é a redenção das almas. Então isso é muito importante, né, nós entendemos que a todo momento nós vamos nos deparar, né, com esse tema aqui. Então, para vocês verem a importância desse tema, né? Então, nos mandamentos, né, do primeiro ao terceiro, são as obrigações da criatura para com o Criador. E do quarto mandamento para frente, é da criatura para com o próximo, para com o semelhante. Então nós já começamos aí a ter, né, essa oportunidade de entender esse tratamento, essa convivência com o próximo. Porque a partir desse quarto mandamento, e o quarto mandamento foca mais em cima disso. E Allan Kardec ele trouxe no Evangelho uma lógica de estudos. Ele colocou esse capítulo 14 entre dois, que é o 13, né? E o 14. O 13 não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E temos também no 15, né? Nós estamos, o 14 está no meio. Deixa eu buscar aqui para vocês. Fora da caridade não há salvação. Esse é o 15. Então ele colocou no meio desses dois capítulos. Esses dois capítulos falam de caridade. Caridade. Então o que ele quis chamar a atenção para isso? Que honrar pai e mãe talvez seja a caridade maior. Está no meio, está no centro desses dois capítulos. Então nós vamos trabalhar muito isso, essa questão da caridade. Bom, então quando passou aí o tempo de Moisés, que foi 1.200 anos aproximadamente antes de Cristo, então nós estamos aí caminhando aí há 3.500 anos, né, nessa caminhada, desse aprendizado. Acho que já deu para aprender um pouquinho, né, pessoal? Já deu uma caminhada boa, né? Não é possível. Eu acho que agora, né, já temos aí um bom conteúdo, né, para nós podermos realmente alcançar, né, os nossos objetivos, alcançar os planos de Deus. Porque Deus fez o roteiro para nós. Nós temos um roteiro.
Nós temos um plano de Deus. Então, não vamos ficar parados. Nós vamos ter que caminhar, nós vamos ter que progredir. Isso é lei. É lei de progresso. Então nós vamos ter que caminhar. Então esse tempo, né, que nós já estamos aí nessa caminhada, já estudando, nós já temos possibilidade, né, de melhorar. Ainda mais quando veio Jesus, né, no seu advento, no Novo Testamento, que é a redenção das almas. Então Jesus, ele já veio aqui, Allan Kardec já trouxe para nós essa entrada de Jesus aí, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que ele trouxe para nós? Jesus veio e falou assim: eu não vim destruir a lei. Forte, né? Não vim destruir a lei. Eu vim interpretar. Eu vim exemplificar. Então Jesus, ele já veio preparado para honrar o Pai maior, o nosso Pai que está no céu. Então ele já começou trazendo para esse povo, falando para eles assim: meu reino não é desse mundo. Então, ele já começou a mostrar que a terra prometida já ficou para trás, já não faz parte mais. Ele começou a ensinar a vida espiritual, certo? Começou a ensinar a vida espiritual. Então, o que nós vamos receber de recompensa pelas nossas boas ações está nos céus, não na terra mais. Então, honrar pai e mãe com Jesus é receber essa recompensa no céu. Porque ele mesmo disse, né? Meu reino não é desse mundo. Então ele já começou aí a trabalhar conosco esse ensinamento da vida espiritual. Porque ele mostrou em vários momentos, todas as vezes que Jesus tinha oportunidade, ele estava ali para exemplificar as leis divinas e mostrar como que tinha que fazer com as leis, como que tinha que honrar essas leis divinas do nosso Pai. Então, ele trouxe, eu vou trazer aqui em Mateus, capítulo 15, versículo 1. 15, capítulo 1, versículo 20. Então aqui Jesus já começa a interpretar a lei, porque naquela época eles seguiam muito as suas tradições. Então Jesus começou a vir mostrar para eles, para clarear para eles como que interpreta a lei, como que faz. E ele começou aqui nesse capítulo, eu vou trazer aqui. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as suas mãos quando comem o pão. Jesus lhes disse: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que eu faça, a Deus te aproverá.
Pois é certo que o tal não honrará seu pai ou sua mãe. Assim é que vos tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, eles tinham como tradição de chegar para os pais e falar para eles assim: olha, pai, o que eu tenho para te oferecer, para te dar, eu vou ofertar a Deus. Com isto, é como se estivesse isento de todo dever, de toda obrigação para com os pais. Gente, isso é de arrepiar, né? Você tirar a condição, né, de cuidar do seu pai, da sua mãe, com essa tradição. Então Jesus veio modificar isso, veio interpretar e mostrar para eles que não é o que nós comemos que vai nos fazer mal. É o que sai de dentro de nós. E o que saiu de dentro deles naquela época era isso. Então eles usavam essa tradição para se beneficiar, vamos dizer assim, né? E deixavam os pais lá, largados, porque eles fizeram oferta para Deus. Então eles estão cumprindo o mandamento. Só que Jesus interpretou de outra forma, já mostrando para eles que aquilo ali não estava honrando nem pai e nem mãe. Porque honrar pai e mãe é muito mais do que isso. Bom, então nós temos que ficar atentos na questão de tradição, né? Porque muitas das vezes, né, até as nossas próprias tradições, a gente tem que estudar, tem que avaliar, tem que meditar, né? Eu, quando comecei a pensar no estudo, eu lembrei da minha família toda, né? Foi muito gostoso. Eu fui lá atrás, né? Eu fiz uma viagem, eu fiz um regresso. Gente, eu morei com bisavó, morei com avó, com vô, minha mãe, minha irmã, 2 tios e um padrinho. A casa era grande. Meu pai, quando minha mãe estava grávida de mim, né, tomou outro rumo, foi para o Mato Grosso e ficou por lá. A família acolheu minha mãe e nós fomos morar juntos. Então ficou essa família grande. Grande assim, né, gente? Como Jesus vai narrar para nós aqui, pequeno grupo. A família é um pequeno grupo. Então, eu viajei, gente, nesse tempo. E que delícia, viu? Que bom. Porque eu poderia falar para vocês, né, honrar vossos pais e vossas mães. Porque eu tive 10 pais, eu tive 10 mães. Toda hora, todo momento, me chamando atenção, me corrigindo. Era o tio, era o padrinho, né, era o meu avô, era a minha avó. Gente, minha avó, deixa eu contar para vocês. Tinha um colo que até hoje eu sinto nele. Que delícia de colo, que conforto, sabe? Que carinho. Ela, vamos dizer assim, naquela época ela estava acima da média. Vamos dizer assim, ela já estava no plano maior. Porque, gente, é aquela aproximação gostosa, sabe, de sentir o carinho dela. Então eu convivi com praticamente toda a minha família na mesma casa, sabe? Então eu aprendi muito de cada um deles. Eu tenho certeza que vocês também vão fazer essa viagem aí, vocês vão voltar lá atrás e vão também sentir esse prazer, né, de ter tido essa oportunidade, às vezes tem até hoje, né, de estar junto, né, de entender esse processo. Porque nós temos que entender esse processo. Por que estamos todos juntos? Por que eu fiquei junto com essa família um bom tempo? Eu vou dizer mais. Lá tinha um quartinho no fundo, onde meu padrinho dormia, que de vez em quando chegava do interior um parente distante, né, que vinha para a cidade, ia fazer um curso, ou
fazia uma prova, ia trabalhar e ficava lá em casa. Então era mais um para conviver, era mais um para aprender, entendeu? Então estava sempre aumentando a família, sempre tinha lá o quartinho para um que vinha de fora, sempre tinha um que vinha do interior para tentar uma oportunidade aqui na cidade, e tinha esse lar lá que acolhia. Então, convivi, gente, com muitas pessoas, né? Como eu falei, posso dizer assim, muitos pais e muitas mães, mas sobrevivi. Aí, estou aqui, firme até hoje, e eu só tenho a agradecer, porque realmente aprendi muito. Então, é esse o objetivo que nós vamos tirar hoje desse estudo de honrar pai e mãe, de entender esse processo, entendeu? Nós temos que entender esse processo, porque aí fica mais fácil da gente entender, da gente perdoar, entendeu? Facilita a nossa caminhada, e nós vamos progredir mais ainda dessa forma. Então, vou trazer para vocês uma outra passagem aqui de Jesus. Está em Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 49. E falando ele à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Gente, se coloca no lugar desse que foi lá falar por Jesus. Sua mãe está lá, ele está lá na multidão, né, conversando, falando de Deus. Você chega lá e fala: Jesus, sua mãe e seu irmão estão lá fora. O que a gente pensa? Que ele vai levantar, gente, só um minutinho, tá? Ele vai levantar e vai lá, né, conversar com a sua mãe, conversar com seus irmãos. O que vocês querem? Então, vamos chegar, vamos bater um papo também. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Então, ele veio trazer para nós aqui, né, nesse ensinamento, porque eu, muito tempo atrás também, gente, eu ficava assim: gente, por que Jesus, né, perguntou isso e não foi lá? Por quê? Será que então aí ficava assim: então Jesus está contradizendo tudo que ele ensinou, tudo que ele fala. Ele está contradizendo, porque a mãe chegou, o irmão chegou, e ele perguntou: quem são minhas mães, quem são meus irmãos? Falei: será que ele não conhece a mãe, não conhece os irmãos? Será que é isso? Mas, gente, tem um ensinamento muito maior por detrás disso, né? Muito maior. Então, a gente tem que entender. Deixa eu trazer para vocês, naquela época, irmãos, quando se falava de irmãos, no clã, na família, aqueles que eram mais próximos, primos, aqueles que eram mais próximos, eram chamados de irmãos. Então a gente naquela época era dessa forma. A gente tem várias concepções de irmãos, né? Se vocês chegarem aqui na casa, vocês vão ver muito uns tratando com os outros de irmão. Irmão Taí, né? Irmão Mendes, irmão Francisco. Então você vai ver muito esse tratamento. Aí você vai ficar assim: mas esses são irmãos, então são da mesma família, né? Do mesmo pai? Não, gente, são entendimentos diferentes. Esse irmão, né, que a gente trata aqui, nós já estamos considerando, né, pelo conhecimento da doutrina, irmão espiritual. Esse é o sentido. Pois não, meu? Essa passagem, quando eu leio, né, eu fico com a sensação também de que se ele simplesmente não justifica nada, ele só continua falando e ignora que não
foi comunicado com alguém esperando lá fora, todo mundo deve ficar pensando, pô, por que eu vou continuar ouvindo esse cara que na hora que chega a mãe, os irmãos, ignora. E aí, ao invés dele só deixar a pessoa pensar o que quiser, ele fala, ó, todos vocês são minha família. Ele eleva a categoria de todo mundo, ao invés de deixar as pessoas acharem que ele está desprezando o grupo familiar em prol de desconhecidos ou de convivências fora da casa dele, com o que ele está falando. Ele eleva a categoria de todo mundo e ao invés de a pessoa sair falando, ignora a família e quer falar de Deus, a pessoa sai falando, pô, eu faço parte da família dele, a família dele é o mundo. Gostou? É Bruno? Ô Bruno, obrigado aí pela participação. Pessoal, quem quiser participar aí, fazer pergunta, só levantar a mão. Levanta a mão. Se eu não conseguir responder, tá ali o irmão, tá aí, tem mais uns aqui, o Reis, ou então depois da palestra a gente vai tentar responder para vocês. Mas, assim, perguntem. Tá? É importante perguntar. A participação é muito importante, porque igual ele trouxe ali, ele acrescentou para mim, né, algo a mais para mim falar para vocês. E acrescentou para vocês também. Então pode perguntar, fica à vontade, fica ganhado. Não, nós estamos aqui para participar mesmo. Nós temos que conversar, nós temos, igual Jesus está fazendo ali na multidão, está conversando, está, né, trazendo o de melhor que ele tem. Então, com as perguntas, a gente consegue expandir mais, né, o conhecimento. Interessante o que ele trouxe, porque dá esse entendimento mesmo, e quem está ali, principalmente aqueles descrentes que não acreditavam em Jesus, pronto, aí é a oportunidade. Aí, ó, está contradizendo tudo que eu falo, né? Ele é amor, ele não fala de amor, ele não fala de caridade, então ele está contradizendo. Então isso era, na época, uma oportunidade grande para quem era descrente, para questionar Jesus, Mas a questão, gente, agora da interpretação, né? Ou escreveram de uma forma errada, ou interpretaram de uma forma errada, né? Ou então não perceberam o conteúdo. Porque realmente, como que a gente vai pensar que Jesus, né, ele vai renegar sua mãe, vai renegar seu irmão? Como nós vamos pensar isso? Não tem jeito, né? Então, gente, ele traz a sua doutrina, a doutrina de Jesus é de amor, né? Então não tem como uma pessoa que trilha nesse caminho, né, agir dessa forma, contradizendo o que ele fala. Então é uma grande oportunidade, uma grande aprendizado para a gente. Como ele falou, nesse momento, o que Jesus considerou nesse momento aí? Eu estava falando de irmãos, né? Deixa eu completar o raciocínio aqui. Então, naquela época, irmão era isso. Aquele parente mais longínquo, né, da família do clã, era considerado irmão. Então, pergunto para vocês: Jesus tinha irmão? Tinha? Então tá. Pois é, gente. Aí, nós continuamos nosso raciocínio, aí nós vamos falar da mãe. Mas será que Jesus, então, não estava reconhecendo a sua mãe? Então não é esse, né, o ponto. Porque a mãe de Jesus, Maria, ela estava ali na ternura de mãe. Nem ela e nem esses irmãos ainda compreendiam a missão de Jesus. Eles, principalmente os irmãos, não eram adeptos, né, a fala de Jesus. Tanto é que eles não seguiram Jesus. Em momento nenhum eles seguiram Jesus. Maria sim, depois Maria foi entender, né, a missão de Jesus e deu continuidade. Mas esses irmãos não, eles não seguiram Jesus. A intenção deles ali naquele momento era o contrário, né? Era atrapalhar Jesus, não deixar ele dar seguimento, né, no seu evangelho. E Jesus veio trazer isso naquele momento, só um minutinho. Jesus veio trazer isso naquele momento, honrando
o Pai que está no céu. Porque Deus concedeu a ele aquela oportunidade, né, de estar ali com aquele povo, aquela multidão, com seus discípulos, para ensinar para eles. Então é uma questão ali de simpatia, né, de aproximação. Essa era a oportunidade que Jesus estava tendo ali naquele momento, e que ele não perdeu a oportunidade, né? Ele fez o que o Pai concedeu para ele, que é dar seguimento, que é dar ensinamento para aqueles que estavam ali. Tanto é que ele aponta, né, e fala: eis aqui, né, meus irmãos, eis aqui minha mãe, como ele falou. Então ele estava considerando, né, aqueles que estavam ali na mesma sintonia de estudar, de ouvir falar sobre as leis divinas, né, de entender esse processo, né, de transformação espiritual que Jesus estava trazendo. Pois não, Luiz? Então, voltando um pouquinho à fala de Jesus, às falas de Jesus, uma boa forma da gente sair, digamos assim, dessa cilada, né, que é o não conhecimento e interpretar de forma equivocada. Então, certa vez, como a gente exemplificar com, né, dar exemplo, eu estava num local, e na hora do dízimo, uma pessoa falou que Jesus não gostava de miseráveis, ou seja, pessoas sozinhas que não davam dízimo. Aí eu pensei, poxa, Jesus veio exatamente para esses miseráveis que não dão o dízimo. Por isso é importante a gente estudar, né, conhecer a fala de Jesus. É um convite ao estudo, que a casa preconiza tanto, né? Então é um convite ao estudo, porque só assim a gente sai dessas ciladas. E aqueles que não conhecem uma base sólida e fidedigna a fala de Jesus. Assim pode ser. Isso mesmo. E dentro que você trouxe, só para mostrar que como que Jesus realmente interpretava, né, de uma forma correta e trazia para nós, exemplificando, né, que é o mais importante, exemplificando. Ele falava, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você quer uma resposta mais bonita e convincente do que essa? Eu acho que aí já abre, né, o pensamento da pessoa. Não misturar as coisas, né? Não misturar as coisas. O que é de César, o que é de Deus, é de Deus. Então é isso que Jesus veio nessa caminhada trazer para nós, que nós podemos progredir e temos que progredir nesse plano espiritual. Precisamos, né, do material? Precisamos. Mas é nesse plano espiritual que ele está focado. É aí que ele vem trazer para nós todo esse conhecimento. Então, dando continuidade aqui, ficou alguma dúvida, gente? Tem mais alguma pergunta aí? Porque eu trouxe essa passagem para mostrar que Jesus aqui, ele estava ali naquele momento honrando, né, o Pai que estava no céu, trazendo os ensinamentos para aqueles irmãos. Mas tem um outro ponto também dessa passagem, que eu vou deixar ela mais para o final, que é sobre os laços espirituais, igual ele trouxe ali, tá bom? Olha, eu fiquei nesse estudo, gente, numa curiosidade de saber o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos. Curioso, né? De pensar o que ele fez dos 13 aos 30 anos. Ele honrou pai e mãe? Ele foi para a escola? O que ele fez? Então, Jesus, com todo o seu conhecimento, ele foi apresentado aos doutores da lei.
que não podia dizer, né, ficaram encantados com Jesus, né? Então, se vocês imaginam, né, uma criança de frente para os doutores da lei que sabiam de tudo, todo o conhecimento das leis, e tudo que eles conversavam, Jesus estava ali trazendo de uma forma bonita e clara para eles que ele sabia daquela lei e sabia muito mais. Então, depois que ele voltou, né, desse encontro, Maria, sua mãe, recebeu a visita de Isabel, que é a mãe do João Batista, né? Então as duas ficaram ali conversando. Gente, então vocês já imaginaram o que saiu aí, né? Duas mães conversando, tricotando ali no dia a dia. Então saiu assunto demais da conta, né? Falar de tudo. Mas o mais importante é falar dos filhos. Então, a prima dela virou e falou assim: olha, eu não estou entendendo, meu filho. Tem hora que eu pego ele andando lá para a estrada, conversando com a árvore, olhando lá algumas coisas lá, parece que ele está perdido. Aí Maria falou assim: então, está igualzinho Jesus, né? Eu pego Jesus andando aí, parece que ele está conversando com as estrelas, estou conversando com a água, estou conversando com o passarinho. Então, gente, vocês imaginam o que eram para essas duas mães lidar, né, com dois espíritos avançados, né? Era difícil, né? Difícil. Mas, como toda mãe, a preocupação, né, de cuidar do filho já começou ali a arquitetar ali. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou cuidar desse menino? Tem que arrumar alguma coisa para ele, né? Então ela tinha um conhecido lá, que era próximo do doutor da lei, né? Ela foi e pediu para ele: só conversa lá para mim e tal, para encaixar Jesus lá, né? Arrumar um trabalhinho para ele lá, arrumar um lugarzinho para ele lá. O rapaz interessou, falou: não, tá, pode deixar que eu vou conversar lá. Aí Maria também aproveitou e conversou com José. Falou: José, vem cá, fala, moça, estou preocupado com Jesus. Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser daqui para frente agora? Já está crescendo, como é que vai ser? Ele vai lá para o pedido para arrumar lá para no templo lá, para ele ficar lá. Quer dizer, eles queriam dar ocupação para Jesus, né? Queriam encaminhar ele para alguma coisa. E qual pai que não quer ver o filho encaminhado num bom lugar? Qual pai que não quer ver ele num bom emprego, numa universidade, ele formado? Fala, moça, está aqui meu filho. Qual pai que não quer ver o filho assim? Então tinha essa preocupação. Gente, como é que eu vou fazer? Eu tenho que, né, já começar a pensar nisso, eu tenho que resolver com José. Então, o que nós vamos fazer? Bom, e ficaram conversando lá. E no outro dia, Jesus chega para conversar com Maria. Deixa eu buscar essa passagem aqui. Aqui, ó. Entretanto, no dia seguinte, que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: mãe, que queres tu de mim? Olha o aperto da mãe. Que queres tu de mim? Chega criança, imagina, gente, vocês veem mãe, chega seu filho aí de 10 anos, 12 anos, né, que hoje até menos, né, os filhos hoje estão muito precoces, né, estão muito adiantados. Chega para você e te faz essa pergunta: o que queres tu de mim? Bom, acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu?
Olha, gente, coisa linda, né? Coisa fantástica, né? Ele perguntando para a mãe, você só não está vendo, né, que eu já estou seguindo os caminhos do meu Pai? Eu já estou testemunhando aquilo que eu já sei, que eu recebi de meu Pai. Então ele continua. Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe, hesitando: tenho cuidado por ti, meu filho. Surpreendia com a pergunta. Reconheço que as necessidades de um preparo melhor para a sua vida, mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava no meu íntimo, ponderou ele: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu humildemente, que o Pai lhe ensinasse o seu trabalho. José, carpinteiro, e Jesus humildemente lhe pediu que ele lhe ensinasse o trabalho. Para vocês verem o tamanho dessa humildade, né, de Jesus. E ele já nos traz aqui a melhor escolha: o lar. Então aqui, desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do próprio esforço. Então ele trouxe isso, que a melhor escola é o lar. Você tem seu esforço, mas a melhor escola é o lar. Bom, concluiu a palavra materna com singeleza, concluiu a sua mãe. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxova, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Vocês já imaginaram vocês numa carpintaria e Jesus lá chegaram a encomendar um serviço? Vocês viram como que a casa ficou harmoniosa, com alegria? Porque Jesus fazia tudo com amor. Com amor. Ele lidava com as madeiras, com o trabalho, com o ensinamento do Pai, com amor. Ele podia fazer muito mais opções na vida dele. Santoninho. Alguém chamou? A gente percebe que Jesus, desde muito cedo, desde o seu início, que ele já vai dando um exemplo. Primeiro, ele nasceu num lugar, ele veio para um lugar muito simples. Ele não veio no palácio, né, numa estrebaria, mostrando a simplicidade da vida. Foi decorrendo, e nesse, como o senhor disse aí, a importância do trabalho, desde cedo. A importância de estar em família, aprendendo a profissão. Ter uma profissão que iria ajudar a manter a sua família. Importante a gente refletir que nada nele era por ele ser
enviado, né? Não foi uma coisa ao acaso. Ele se preparou muito para chegar à humanidade, né? A um local de provas e expiações, né? E nos trazendo sempre esse processo de nos ensinar alguma coisa, desde cedo, né? Às vezes a gente fica meio assim, o que meu filho vai fazer, deixar de fazer, né? Mas desde cedo as funções começam dentro do próprio lar. Arrumar uma gaveta, organizar seu material escolar, não é nada, parece pouco, né? Mas é a disciplina lá para fora. Muito importante isso aí, Mara, porque muitas das vezes, vamos colocar hoje em dia, né? Os filhos hoje em dia. Se o pai pede isso aí que você falou, para arrumar a gaveta, arrumar a mesa, tirar o sapato ali do lugar ali, o sapato continua lá. Entendeu? É esse entendimento, né, que Jesus veio trazer aqui para nós, desde pequeno, essa disciplina. Porque é com a disciplina que nós vamos educando. Com a disciplina nós vamos aprendendo e depois a gente acaba fazendo por amor. Você começa com a disciplina. E depois, mesmo você não gostando, lá na frente, você já vai fazer por amor. Já vai fazer por amor. Bom, pessoal, então voltando aqui. Mais alguma pergunta aí? Eu achei essa parte que você deu muito bonita, também no sentido de que a gente fica preocupado com os filhos da gente e muitas vezes quer o melhor para ele, pensa no melhor do nosso ponto de vista, como sendo o financeiro, principalmente a gente quando está na faixa que viveu muitas necessidades. E a passagem conta uma coisa muito bonita. Eu não sei que, Maria, eu sei que você está preocupada comigo, mas eu sei o que é melhor para mim, mas que você sabe o que é melhor para mim. O melhor para mim agora é a carpintaria, não é? Eu já tenho condição de estar ali junto com os doutores da lei e de ser um grande ícone para falar de Deus. E ela achava que esse era o caminho dele, porque ele foi recebido por Deus, ele vai representar Deus no mundo, então o caminho dele deve ser no templo. Ele falou, não, você está enganado, meu caminho aqui é agora na marcenaria. Então, só precisa de amor. O caminho, ele vai conseguir encontrar o caminho dele, no momento dele, e às vezes o menino quer fazer um negócio que a gente acha simples, ele não vai conseguir ganhar a vida com isso, e a gente fica num conflito com a gente, que a gente sente, poxa, eu passei tanta necessidade porque ele estava num caminho onde tinha pouca renda, e às vezes não é esse caminho dele. Se for ali na frente, ele vai encontrar isso, ajuda a gente a acalmar o coração da gente. Esse acalmar o coração é a paz de espírito, né? Então você tem que estar bem mesmo para decidir as coisas da sua vida. Às vezes essa preocupação, às vezes realmente sufoca o filho, né? Não dá oportunidade para ele mesmo pensar o que é o melhor para ele. Aí pode acontecer isso, né? Do filho chegar para o pai e falar, pai, o que tu queres de mim, né? Às vezes acaba sufocando, às vezes tem que dar esse espaço, orientar sim, né? Direcionar sim, mas dar esse espaço para ele pensar o que é o melhor para ele. Porque às vezes o que é melhor para ele não é o que eu estou querendo, não é o que você está querendo, é realmente o que ele já tem, talvez programado, né? Para que ele siga a sua vida, né? Bom, pessoal, deixa eu continuar aqui, que o nosso tempo está passando. Vocês estão perguntando demais, tá? Minha Nossa Senhora. Ô, gente, vamos ficar até as 10? Até as 11? Vamos? Porque tem muita coisa aqui para me trazer, viu? Nossa Senhora. Olha, eu não vou deixar de falar. Eu fiquei curioso também sobre José, o pai, né, o pai de Jesus. Porque a gente ouve muito, né? Maria, a gente ouve toda hora, né, todas as histórias de Maria. Mas e José? Quem
se lembra aí alguma fala de José? Gente, José, importantíssimo para que Jesus viesse, importantíssimo. Então, eu achei no livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, o título José da Galileia. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo o édito. Édito é aqueles anúncios, na época que o governo fazia. O édito de César, cartaz, né? Eles pregavam os cartazes nos postes, aquele trem todo. E as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Quando foi preciso de agir para proteger Jesus, o fez, levando ele e Maria para fora da cidade para fugir de Herodes. Então ele passou no silêncio. Eu perguntei para vocês lembram de alguma passagem de José? Ninguém lembra. Mas, gente, passou no silêncio de Deus, na humildade, continuou os seus trabalhos na sua carpintaria, tinha Jesus do lado, continuou no seu trabalho na carpintaria, em todos os lugares que ele ia, ensinou a sua profissão para Jesus, e ele não deixava de seguir o que era necessário para a vida, o que o governo pedia, o que o templo pedia, o que o seu lar pedia. E ele deu tudo para Jesus. Então, o que é dar tudo para Jesus, gente? O que é dar tudo para Jesus? O que o José ia dar tudo para Jesus? O quê? Amor. Ele deu amor. Ele deu a vida. Isso que José representa para nós. Esse pai de Jesus. Bom, nós estamos com 5 minutos, gente. Nem vou fazer. Daí, ainda tem uma obsessura aqui, gente. Não deixa eu continuar, nem eu vou fazer. Puxa. Bom, mas eu não vou encerrar. Deixa eu passar aqui. Ai, meu Deus do céu. Bom, então agora vocês têm para casa, tá? Para a casa de vocês. Tá aqui, ó. Vocês vão chegar em casa e vão ler, tá, gente? É o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e honrai vossa mãe. Tinha muita coisa para falar aqui, tá? Muita. Para enriquecer e esclarecer o que é honrar pai e mãe. É muita coisa, acho que precisava de mais 1 ou 2 palestras aqui para mim finalizar. Mas como a moça já puxou a orelha, eu vou contar para vocês um jovem rico se aproximou de Jesus. Ele disse: bom mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus lhe responde: por que me dizeis bom? Bom, só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E lhe perguntou: quais? E Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não farás furto, não dirás falso testemunho, honra teu
teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O rapaz lhe disse: eu tenho guardado tudo isso a minha juventude. O que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Hoje, eles são amigos. Esse jovem e Jesus são amigos. O nome desse jovem, Fernando Miramês Olivídio, mentor da casa. Muito obrigado a Deus. Obrigado ao nosso irmão, a Jesus, pelos ensinamentos. Foi um passeio maravilhoso entre o Velho Testamento, a infância de Jesus, né? E essa caminhada de honrar pai e mãe, como o nosso irmão trouxe. Nós vamos trazer aqui os recados, né? Primeiro é o seminário Líder Musical. Temos Memória de um Suicídio, o expositor Cadinho, apresentação musical do Grupo Laboro e verbos diversos. Data 27/5/2023, a partir de 18 de julho. Rua José Barra, 509, espaço Estrutura. Valor do ingresso R$ 25, né, que estão disponibilizados na biblioteca. Tem um atendimento fraterno segundas e quartas-feiras, deixar o nome na recepção a partir das 19 horas e aguardar no salão. Orientação espiritual também nas quartas-feiras, deixar o nome na recepção a partir de 19 horas e aguardar até o final da reunião. E aqui o recado das doações para cestas básicas. Estamos necessitando de arroz, açúcar, óleo, leite e fubá, né? Esse é o recado da gente. Com questão do nosso irmão dizer, né, do obsessor. Hoje eu obsediei, amanhã é a vez dele, porque amanhã estarei falando e eu na mesa. A gente troca de posição, né? Gente, nós só temos a agradecer a Jesus por mais essa grandiosa oportunidade de estar reunidos nessa manhã de domingo. Nós vamos fazer a prece de encerramento, logo em seguida tomaremos o passe e lembramos que a gente precisa do silêncio, do comprometimento durante o período que estamos na fila, porque o trabalho espiritual é contínuo, ele não para. Jesus, Mestre amado, Pai de infinita bondade e amor, agradecidos estamos por mais esse banquete, em que viajamos de encontro à vossa infância, que nos traz a simplicidade de uma criança, a simplicidade da luz. Que possamos hoje carregar nos nossos corações para os nossos lares essas energias benditas, para que possamos pacificar, amar e efetivamente honrar os lares onde o Senhor nos confiou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja.